bem, vou dar continuidade ao seminário de operações unitárias, né, de operações de transferência simultânea de massa e calor, parte 2, né. Vou falar sobre líquidos e gases, destilação e secagem. Primeiramente vou falar sobre destilação. Vamos lá. O que é a destilação? A destilação ela é um processo de separação de misturas homogêneas mais empregada em laboratórios de químicas. Essa técnica ela baseia-se na diferença de pontos de ebulição entre as substâncias que compõem a mistura. Nós temos 4 tipos de destilação. Tipos de destilação. Temos a destilação simples, a destilação a vácuo, a destilação por arraste de vapor e a destilação fracionada. Eu vou falar um pouco sobre cada um. Primeiramente, eu vou começar falando sobre a destilação simples. A destilação simples ela consiste no processo de separação de substâncias líquidas e não voláteis, como sólidos em geral. A destilação simples também pode ser utilizada para separação de líquidos que possuem pontos de ebulição maiores que 80 graus Celsius. Trata-se de um método bem ágil e muito aplicado em laboratórios em geral, respeitando os seus limites, e é uma opção muito indicada. A destilação a vácuo ela também é chamada de destilação de pressão reduzida. Por quê? Devido ao trabalho sob pressão atmosférica reduzida. Esse processo ocorre da seguinte maneira: a pressão de vapor de líquidos é artificialmente diminuída e com isso é possível realizar a destilação a uma temperatura inferior ao ponto de ebulição normal. A principal vantagem desse método é que a capacidade de purificação dos líquidos se decompõe. É utilizada uma bomba a vácuo para a redução da pressão do meio, sendo a nova temperatura estimada através de uma tabela chamada nomograma. A destilação por arraste de vapor ela é uma técnica que é aplicada quando as substâncias não são solúveis em água, considerando uma delas ligeiramente volátil e outras fixas. Ela também pode ser aplicada de destilação por arraste de vapor quando uma das substâncias precisas se decompõe em ação direta de calor, quando há sensibilidade térmica. E a destilação fracionada ela consiste no aquecimento de uma mistura de líquidos com diferentes pontos de ebulição. Logo, quando a solução é aquecida, ocorre a separação inicial do líquido com o menor ponto de ebulição. Na sequência, acontece a mesma coisa com o de maior ebulição. É um processo fracionado por partes. Os equipamentos em uma destilação simples. O termômetro, o balão de destilação, o bico de Bunsen, tripé, tela de amianto, o frasco coletor, neste caso é o Erlenmeyer, e o condensador. Como ocorre a destilação simples? A destilação simples ela ocorre por 5 passos. O primeiro passo é a adição da mistura ao balão de destilação. Depois, ligamos a chave do aquecimento ou o bico de Bunsen para aquecer a mistura. Depois, à medida que a mistura vai sendo aquecida, a água passa a sofrer o processo de vaporização, ou seja, passa do estado líquido para o gasoso. A vaporização é encerrada quando a água atinge o seu ponto de ebulição. E depois, o vapor de água entra no condensador e passa para o estado líquido, pois sofre um resfriamento. E por último, a água é recolhida no Erlenmeyer e o composto sólido permanece no balão de destilação. Pronto, agora eu vou falar sobre a secagem, né? O que é a secagem? A secagem ela é uma operação de transferência de massa envolvendo a remoção de uma umidade, ou seja, a água, ou outro solvente de um sistema sólido ou semissólido. Os líquidos eles podem ser removidos de sólidos mecanicamente através de prensas ou centrífugas e por vaporização térmica. O termo secagem ele se refere apenas a este último. A remoção mecânica de umidade é geralmente denominada desidratação mecânica. Da mesma maneira, a simples evaporação de uma solução sem o auxílio de uma corrente de gás para arrastar a umidade não é considerada secagem. O processo de secagem é objeto de intensos estudos acadêmicos e industriais, sendo que existe
um periódico científico específico para a área. Aí nós temos os equipamentos de secagem, que são os secadores de bandeja, os secadores contínuos de túnel, secador rotatório, secador de tambor e o secador por aspersão. Eu vou falar sobre um pouco sobre eles, para vocês terem uma noção assim de como eles são e para que eles servem. O secador rotativo industrial com pá, ele o nosso secador rotativo ele é industrial, né, com pá, é perfeito para aquecimento, arrefecimento, secagem e esterilização de materiais para uma variedade de aplicações em diferentes indústrias. Essa máquina ela é um equipamento de secagem de tipo por condução de calor, com um mecanismo de agitação horizontal que possa realizar a operação contínua para maximizar a produção. O secador com pé é nomeado. O secador de tambor, ele é um secador de tambor rotativo HZG. É um equipamento de secagem de grau profissional com uma ampla capacidade de operação contínua. A estrutura da máquina é constituída por um sistema de aquecimento, dispositivo de alimentação, tambor rotativo, unidade, coletor de pó e uma unidade de descarga de condução. O secador com placa contínua, ele é um equipamento de secagem altamente eficiente e eficaz. A estrutura compacta do secador de placa não só economiza espaço com suas instalações, mas também ele ajuda a facilitar muito o processo de secagem, através da sua distribuição de calor elevada. O secador rotativo, ele é um secador de correia a vácuo, né? É um dispositivo de secagem especialmente destinado para líquidos e materiais tipo pasta. Este equipamento de secagem a vácuo é capaz de alimentar continuamente e descarregar esses líquidos e pastas através do emprego de uma bomba de alimentação. E por último, o equipamento de secagem a forno de ar quente, que é o equipamento de secagem. Ele é adequado para secagem por desidratação de matérias-primas, né? Nos campos farmacêutico, químico e alimentícios. Esses produtos eles são subsidiários agrícolas, produtos aquáticos, indústria leve, indústria pesada. Alguns dos produtos são usados para produzir, incluindo medicamentos de medicina chinesa tradicional, extratos, herbais, pastilhas, grânulos, pó, garrafas e etc. Como ocorre o processo de secagem? Bem, o processo de secagem ele utiliza ar quente para a transferência de calor, né, para o alimento e consequente vaporização de água contida nesse, ocorrendo a desidratação. A secagem ela pode ocorrer a pressão atmosférica ou a pressão reduzida em equipamentos conhecidos como secadores a vácuo. Pronto, agora eu vou falar sobre sólidos e gases, que é a sublimação. O que é a sublimação? A sublimação ela é um processo de transformação do estado sólido para o estado gasoso, sem ter passado pela fase líquida, né? O fenômeno inverso chama-se ressublimação, que é a passagem do gasoso para o sólido. A sublimação é um fenômeno físico particular de substâncias que apresentam fatores como pressão de vapor no ponto de fusão maior que a pressão atmosférica, que é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. Na pressão atmosférica, portanto, a substância ela produz uma pressão de vapor determinante para vaporizar. A água, o iodo e a naftalina são exemplos de substâncias sublimáveis. Pronto. Principais fatores dos estados físicos da matéria. Além da temperatura e pressão, considerados como responsáveis no processo de transformação dos estados físicos, tem-se os estados de agregação das moléculas. Quando eles estão
Quando elas estão muito ligadas e se movimentando de forma restrita em volta de um ponto de equilíbrio, adquire-se, portanto, o estado sólido. Ao estarem mais afastadas e se movimentando mais facilmente, porém com um certo tipo de limitação, ocorre o estado líquido. Ainda com as moléculas mais dispersas, já que as forças entre elas estão menor, atinge o estado gasoso. A purificação das substâncias, a sublimação é uma das maneiras de purificar substâncias sólidas. Além da solubilidade e cristalização, algumas matérias passam facilmente por esse procedimento, como é o caso da naftalina e do iodo, devido à temperatura que são aquecidas, e desse modo, quando aquecidos e postos em uma área fria, voltam ao seu estado sólido na mesma forma de cristais puros. E temos o diagrama de fases, né? O diagrama de fase, ele mostra uma divisão dos 3 estados físicos da matéria, que são o sólido, o líquido e o gasoso. Essas linhas desse esquema, eles apresentam os pontos em que as substâncias mudam de fase. O ponto triplo, em alguns diagramas, eles são chamados de ponto crítico. Indica a temperatura e a pressão em que as substâncias coincidem nas 3 fases. Abaixo do ponto triplo, ele fica a curva de sublimação. Aí, então, as posições definem os valores de pressão e temperatura em que o fenômeno da sublimação deve acontecer. É possível também encontrar o estado físico de uma substância por conta desses valores da temperatura e da pressão em que cada um está exposto. Por exemplo, um sólido em uma condição de pressão inferior ao ponto triplo, ao ser aquecido, ocorre no estado gasoso sem a passagem pelo estado líquido. O ponto triplo da água acontece quando a pressão é de apenas 0,06 atm. Substâncias mais comuns que passam pela sublimação, como eu já falei anteriormente, é o naftaleno, a água e o iodo. O naftaleno, quando usado como inseticida, é colocado entre as roupas, podemos notar que ele perde peso gradualmente. Essa perda de peso é devido à sublimação. Naftaleno em bola converte lentamente a gás em pé. A água mostra esse comportamento do ponto triplo, e o iodo é um bom exemplo para a sublimação. Obrigado, professor Tiago. Foi um prazer estar apresentando mais uma vez o seminário. Obrigada.